Olá, seja bem-vindo. PNL é aqui. Nós estamos falando do curso Practitioner em Programação Neurolinguística e meu nome é Gilson Pacheco e esse é o vídeo número 2. Nós estamos então começando agora neste vídeo a apresentar a vocês os conceitos, as ideias, os fundamentos da programação neurolinguística para que você que esteja decidido a fazer um curso, eu recomendo, não faça a sua inscrição antes de assistir este e os próximos vídeos que eu vou passar por aqui, porque são vídeos falando sobre em que consiste o curso de Practitioner. Aquela relação de conteúdo programático que você só vê títulos e nomes bonitos, nós vamos agora falar o que é aqui. Depois que você conhecer, você vai saber exatamente se isso te atende, se é o que você quer, e saber exatamente o que é programação neurolinguística e até mesmo o que é que não é programação neurolinguística, ok? Mas vamos tocar para frente, não temos tempo a perder. Qualquer curso de programação neurolinguística que você fizer, ele começa com o histórico da PNL, ele vai contar como ela nasceu. E, bem, ele vai contar de forma resumida, é claro. Mas, por que resumida? Porque durante o curso todo, você sempre estará voltando às raízes da PNL e contando um pouquinho da história. Então é bom agora só dar um início, falar que ela foi criada por um grupo de estudantes, etc. E com auxílio de um professor, e no final ficaram duas pessoas, o professor e o líder dos alunos, John Grinder e Richard Bandler. E eles estudaram pessoas que eram muito capazes em certas áreas, Gregory Bateson na antropologia, Fritz Perls na psicologia, na gestalterapia, Virginia Satir e outros. Isso aí, lá o instrutor vai falar isso com requintes de crueldade, não se preocupe. Muito bem, aí ele dá aquele histórico. Dado o histórico de PNL, precisa de conceituar o que é PNL. Eu gosto de perguntar até antes, o que é o curso Practitioner? Por que esse nome? Practitioner em Programação Neurolinguística. Por que não se traduz? Uma tradução tão fácil. O que é Practitioner? É praticante. Por que a gente não fala praticante? Porque a palavra practitioner em inglês, na sua origem, ela não significa apenas aquele que pratica. Ela significa aquele que se especializa para poder praticar. Então é comum, inclusive, às vezes você encontrar practitioner traduzido como médico, como dentista, como aquele praticante de uma determinada habilidade ou de uma determinada profissão. Em PNL nós vamos chamar como se fosse um consultor de programação neurolinguística. Muito bem, como se a gente traduzir por praticante, não vai bater com a ideia, por isso fica practitioner. E aí vem o que é programação neurolinguística. Se você pergunta pelos alunos, você vai encontrar um punhado de respostas. Programação neurolinguística é o estudo do comportamento humano, certo? Programação neurolinguística é uma ferramenta de autoajuda, mais ou menos. Ela pode ser utilizada para autoajuda, mas não foi criada com essa finalidade. Programação neurolinguística é o estudo da excelência humana. Ótimo, mas não explica. É verdade, mas isso é muito pouco para explicar o que é. É o estudo da comunicação humana. Opa, chegou mais perto. Chegou mais perto. É a modelagem das habilidades humanas. Perfeito, desde que você saiba exatamente o que é modelagem. Muito bem. Então, eu não vou entrar em detalhes do que é programação neurolinguística, senão eu estaria roubando o tempo do seu trainer, do seu instrutor. Mas uma coisa eu quero adiantar. PNL, sim, estuda a comunicação humana no seu nível interpessoal. Ou seja, não é a comunicação que está por aí com satélites, com internet, não. É a comunicação de perto, de pessoa com pessoa. E toda comunicação produz comportamento. Todo comportamento produz uma comunicação. Então nós estamos, consequentemente, estudando comportamento. Meus amigos, comportamento é uma das coisas mais simples de entender, porque todo mundo sabe o que é comportamento. Comportamento, intuitivamente, você já sabe. Mas não é desse comportamento que nós estamos falando. Não é exatamente. Sabe por quê? Porque o comportamento dito dessa forma, como uma definição que o behaviorismo dá ao comportamento é um ato observável. Qualquer coisa que você faz que possa ser observada. Muito bem. Então, pentear o cabelo, caminhar, tudo isso é comportamento. É dormir, coçar, qualquer coisa que você faz. Muito bem. Então, gente, vamos pensar, esse é o comportamento, claro, aberto.
comportamento que todas as pessoas sabem o que fazem, já sabem, veem, participam. A PNL estuda o comportamento de uma outra maneira. Ela estuda o comportamento na sua origem. Tudo aquilo que você faz, manifesta, que pode ser visto, já aconteceu antes no seu cérebro. É ali que nós estamos interessados. É ali, no seu cérebro, onde a coisa está começando. Ali é que é importante para nós. Aí nós vamos estudar os processos mentais que geraram os comportamentos. E aí nós começamos com um conceito muito importante. O conceito de níveis mentais. Nós separamos os níveis em consciente e inconsciente. Então nós temos comportamento consciente e comportamento inconsciente. Nós temos mente consciente e mente inconsciente. É tudo a mesma coisa com nomes diferentes. Às vezes, já que depois você pega uma intimidade com ele, você vai falar simplesmente o consciente ou inconsciente. O consciente é aquilo que você sabe que está fazendo. O inconsciente é aquilo que você faz, mas não sabe o que está fazendo. O consciente é aquele que critica, analisa, racionaliza. É lógico. O inconsciente é aquele que age. Aquele que quer fazer, quer sair fazendo e não para muito para pensar. Muito bem, esses dois estão olhando na nossa cabeça. E, primeiro, ali dentro da cabeça, ocorre um comportamento que depois é manifesto. Ora, eu disse que nós temos comportamento consciente e comportamento inconsciente. Pode ser um susto para você, pode ser uma surpresa. Mas nós temos muito mais comportamentos inconscientes do que conscientes. Eu, às vezes, falando para vocês aqui, eu estou bastante consciente, cuidando das palavras que eu falo, e de repente, enquanto eu falo, eu me distraio, vejo alguma coisa aqui no computador, para ver se vai me ajudar ou não, e começo a falar algo enquanto estou vendo outro aqui. Gente, eu estou falando inconscientemente, a coisa sai lá de dentro de mim sem eu prestar muita atenção, porque eu estou prestando atenção em outra coisa. Essas duas coisas estão sempre perto uma da outra. E o comportamento inconsciente é o comportamento habitual mais comum. Se você conhece o comportamento e começa a estudar o comportamento, você pode ajudar as pessoas e a si mesmo a se comportarem de maneira mais adequada nas relações humanas. Em outras palavras, a PNL cuida de relações humanas. Outro conceito que a gente precisa trabalhar em PNL, que é um conceito muito importante, é o conceito de responsabilidade. Se o curso que você escolher para fazer o Practitioner em PNL for um curso de qualidade, em todos os módulos essa palavrinha vai aparecer, responsabilidade. Às vezes, uma certa força, um certo impacto, dizendo você é responsável por tudo que acontece com você. E é verdade. Você vai aprender a diferença fundamental entre responsabilidade e culpa. Que a PNL não lida com culpa, ou melhor, lida com culpa na terapia. Mas no dia a dia, em comportamento, ela não lida com culpa. Ela lida com responsabilidade. A PNL é mais voltada para futuro do que para passado. A responsabilidade está ligada no futuro, a culpa está ligada no passado. Bom, mas não deixa eu adiantar não, senão eu vou até meia-noite falando nisso aqui. Você vai ver isso lá no curso. Então a ideia de responsabilidade é um conceito extremamente importante. Vamos deixar o próximo para o vídeo número 3?